Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto encarnatório. É um tema bem legal, tem vários assuntos aí para a gente abordar. E aí eu vou começar, né, com a primeira pergunta, com a primeira questão, que é por que precisamos encarnar? Então, qual é a necessidade da encarnação? A gente tem muita bibliografia que mostra que os espíritos, mesmo desencarnados, mesmo no plano livre, eles aprendem. Então lá eles não ficam parados, a gente não desencarna e fica parado, fica ocioso. A gente aprende também no plano encarnatório. Então por que a gente precisa vir para cá, no plano espiritual? Por que a gente precisa vir para cá para aprender? Exemplo de espíritos que aprendem é o próprio André Luiz, tem uma biografia gigante sobre isso. No livro dele, do Nosso Lar, ele desencarna, ele vai para o umbral, ou seja, quer dizer que ele desencarna numa situação não muito legal, porque senão ele não estaria indo para o umbral. Do umbral ele vai para os hospitais, ele é atendido, ele começa a se envolver com os trabalhos espirituais, já lá desencarnado, aprende, estuda e psicografa um monte de livros legais para o Chico. Quer dizer, prova de que lá ele fez um processo e aprendeu, e evoluiu, né? E ainda assim precisa reencarnar. Mesmo o André Luiz, a gente tem informação que ainda está no processo de encarnação. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, por que isso? Por que a gente precisa reencarnar? E aí vem a questão, né? Se nós fizermos um exercício, como que a gente pode hoje colocar à prova quem efetivamente somos, a nossa essência? Como que a gente faz isso? Se a gente fizer um exercício mental, e digamos que hoje alguém estralasse o dedo e a gente voltasse lá para 18 anos, ou quem não tem ainda chegasse aos 18 anos, digamos assim, a idade que a gente está pleno de saúde e que eu tivesse recursos ilimitados, estou bem de vida, estou com dinheiro, estou com o corpo que eu quero, com o rosto que eu quero, estou num local que ninguém me conhece, fosse colocado num local que ninguém me conhece, e que eu não tivesse nenhuma convenção social, nada que me obrigasse a lidar de um jeito ou de outro, mas só eu. Só que me tiraram a memória e eu estou na melhor situação do mundo. Como que eu me comportaria? Vocês conseguem fazer essa análise? Efetivamente, será que eu seria comedido? Será que se alguém viesse me incomodar, eu iria atender essa pessoa ou ia usar meus recursos para afastar ela? Porque se eu não tenho a memória, se eu não tenho todas as questões de obrigação social, se ninguém me conhece, eu não conheço ninguém, não estou nem aí, eu posso agir como eu quiser, eu posso colocar a jaca no pescoço e tocar o terror, ou eu posso, ninguém vai me julgar. Então, são situações que a gente, na verdade, só vai poder responder vivendo elas. A gente pode achar que hoje, não, mas eu tenho conhecimento, eu estudei, eu sei que se eu fizer assim vai acontecer isso comigo, mas até que ponto isso é uma instrução, até que ponto isso é uma convenção que você está seguindo, porque você sabe que se você não fizer, isso vai te gerar uma consequência, ou isso é porque você efetivamente evoluiu moralmente, porque você está fazendo isso porque é o bem melhor, não só para você, mas o melhor para o próximo. Isso é muito difícil responder. A gente se engana achando que tem essas respostas. A gente se engana achando que porque tem um conhecimento, que de repente sabe todo o evangelho de cor, porque sabe os livros dos espíritos, as perguntas e respostas de cor, que a gente vai usar esse conhecimento na hora que precisar. E que a gente está fazendo isso de coração e não por uma convenção, não porque se eu não fizer isso, eu já sei a consequência que vai ter logo em seguida ali para acontecer comigo. E aí entra a questão do orbe que nós estamos. Como espírito, eu não consigo ter certas limitações que eu teria aqui. Somente aqui a gente tem esse conceito de morte, de dor, de separação, de início e de fim. Isso para um espírito não existe, o espírito é imortal. O espírito, num pensamento, ele se conecta em quem ele quiser, ele não tem separação. O espírito não tem dor, ele não tem dor física. O espírito não tem início e fim. Então são situações que eu só consigo gerar essas provas num orbe como o nosso. E é aqui que a gente vem ser testado. E a gente não vem ser testado para provar nada para ninguém, a gente vem ser testado para provar para nós mesmos. São situações que a gente vive aqui e que só são possíveis nesse tipo de orbe da matéria, algo físico, que realmente sacodem o nosso âmago, a nossa essência. Não a informação que a gente captou, não é aquela história o que eu sei. O que eu sei não diz muita coisa, pessoal.
Nem todo o conhecimento do mundo nos muda. Isso é uma informação muito simples de entender. Quando a gente desencarna, a gente tem acesso a tudo, né? Tem uma biblioteca gigante lá em cima. O André Luiz estudou tudo, está lá, mas isso não é o suficiente para se transformar. Transformação é o que eu faço aqui dentro. Transformação é o que eu sou, é a minha essência. E isso a informação não faz. Isso só acontece quando eu coloco em prática. E essa é a grande diferença. Eu posso saber tudo sobre virtude, eu posso ter todo o conhecimento, eu posso ter todos os exemplos. Mas enquanto eu não for a virtude, eu não me transformei. E eu só vou conseguir saber isso quando eu coloco em prática. E aí vem outro reforço que a gente ouve muito aqui no Centro Espírita, para quem está acompanhando os estudos, que não adianta eu estudar sem colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Porque colocando em prática, eu estou exercitando, e esse exercício é o que vai me transformar. Então, assim, pessoal, a encarnação, o objetivo do projeto encarnatório é que a gente exercite e que a gente nos confronte em situações que não seriam possíveis no plano espiritual, em que eu não teria o mesmo impacto, eu não teria a mesma gravidade no plano espiritual, e aqui sim a gente consegue realmente, limpando a memória, limpando o conhecimento, limpando todo aquilo que não faz parte de mim, me colocando nu, entre aspas, na minha essência, como que eu me comportaria dentro de situações novas. E é por isso que a gente continua nesse ciclo. Se estamos aqui, estamos todos encarnados aqui, é porque a gente ainda precisa desse tipo de experiência, precisa desse tipo de situação para nos modificarmos, para nos melhorarmos. Vamos avançar um pouquinho. Acho que eu subi demais. Espera aí que eu me perdi na cola aqui agora, só para não perder a sequência. Então, mas é isso, tá? Eu acho que assim, da questão de necessidade da encarnação, né, era isso que eu queria passar, para a gente poder ir seguindo no raciocínio. Então, o que a gente tem que levar eu gostaria que vocês levassem para casa, é que conhecimento não sobrevive a nossas reencarnações. A gente pode aprender um monte de coisas, se essas coisas realmente não me transformarem, eu não levo comigo, pessoal, isso é muito sério. Eu posso até ter a informação, mas se eu não me transformar, com o véu do esquecimento que vai acontecer na próxima encarnação, isso não vai comigo. E isso não vai me auxiliar lá na frente. O que vai me auxiliar lá na frente é as transformações que eu faço efetivamente na minha essência. Aquilo que naturalmente eu vou me comportar dessa maneira, porque eu já me transformei assim. E é isso que eu vou levar comigo. O resto eu não levo. E nem quando eu estou encarnado, o que eu aprendo eu trago para cá. Eu trago aquilo que me transformou também. Então a informação ela é importante, o estudo é para que a gente faça as construções dentro, para que a gente entenda o porquê, para que a gente se motive, para que a gente use mecanismos, use atalhos, use ferramentas, mas para nos transformarmos, senão tudo isso é perdido. Bora lá. E aí, falando de projeto encarnatório, ok, eu preciso vir, eu preciso exercitar, né? Como funciona o projeto encarnatório? Como que é feito esse planejamento? Quem já tentou fazer o planejamento numa viagem de um mês, sabe a dificuldade que é, né? Imagina planejar para um mês. Agora imagina fazer um planejamento para uma vida toda. O que eu vou levar? O que eu vou fazer? Olha a complexidade que é um processo desse. E por isso, obviamente, que a gente tem equipes que nos auxiliam. Então, essa carga não é só nossa. Então, no planejamento encarnatório, existem equipes espirituais que auxiliam, que analisam o que é melhor para a gente e nos conduzem nesse processo. Inclusive, tem biografias que mostram que, às vezes, como a gente está lá, a gente consegue enxergar o que fez, o que deixou de fazer, chega, às vezes, uma frustração tão grande, numa ansiedade, que a gente chega, não, me manda que eu vou enfrentar agora essa, manda todas as provas de uma vez só, porque eu quero fazer de uma vez, dessa vez eu vou resolver tudo. E a própria equipe diz, não, calma, não vai dar conta, não adianta. Vamos devagar, vamos fazer isso, fazer depois aquilo. Eles até moderam o que a gente pede. Então, nem a gente acha que às vezes está passando por algo assim que está pesado demais, mas como que isso está acontecendo comigo? E no fundo, se a gente for analisar, muita gente pode ter pedido às vezes até mais. Na nossa ansiedade de querer evoluir, de querer fazer que as coisas aconteçam rápido, às vezes a gente pede até mais provas do que estão acontecendo hoje, e a equipe modera dizendo, isso não vai ser útil para você. Não adianta também fazer tudo isso ao mesmo tempo, porque não vai dar o tempo da transformação. Mas tem vários fatores que interferem nesse planejamento e a gente vai chegar lá aos pouquinhos.
Então, além do que é importante para mim, além do que é mais didático e pedagógico para que eu aprenda, para que eu me transforme, existe a lei de causa e efeito. E aí tudo que a gente vem construindo e fazendo, e as mazelas e as encrencas que a gente vem acumulando, também precisam ser resolvidas daqui para frente. Então isso também, depois a gente vai explorar, vai interferindo no nosso projeto. Eu vou pegar 2 trechinhos do Livro dos Espíritos, só para ir ajudando a esclarecer essa etapa, tá? A questão 258. Quando na erraticidade, antes de começar a nova experiência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele sabe o que vai acontecer? Aí resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Então essa primeira resposta está dizendo que a gente está passando, a gente escolheu para fazer. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa sem ser responsável por essa escolha? Como é que a gente tem capacidade de escolher sendo que o troço é tão complexo, né? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com uma criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então, muitas vezes, lhe acontece extraviar-se no mau caminho. Então, a isso é que se pode chamar de a queda do homem. Então, assim, à medida que a gente vai tendo condições de escolher melhor, vão deixando a gente escolher. Mas enquanto a gente não tem esse conhecimento, Deus e a equipe espiritual vai nos suprindo. Então, esse planejamento do que nós viemos fazer aqui na Terra, ele é feito a várias mãos e sempre com todo o auxílio necessário. E aí eu vou explorar 3 elementos que são os elementos, digamos, mais chave de todo o projeto encarnatório, que é o corpo que a gente vem, as pessoas que a gente vem enfrentar, as pessoas que a gente vem conviver e as provas que a gente vem enfrentar. Tá? Então são os três elementos comuns, mais chaves de toda a encarnação. Falando do corpo, acho que tem informações legais também para a gente levar em consideração. O corpo que a gente está vendo aqui, que é o corpo físico, ele na verdade ele é composto por vários corpos energéticos que a gente, ou a maioria das pessoas, não consegue perceber. Mas é importante que a gente saiba que esse corpo aqui ele não termina aqui no físico. Ele tem como se fosse vários marcos aqui em corpos energéticos. E quando a gente desencarna, esse corpo aqui desaparece, ele morre, mas esses aqui não. E outra informação super importante: tudo que eu faço com esse corpo físico hoje, ele interfere nesses corpos espirituais que estão aqui comigo. Então, a maneira que eu cuido do meu corpo hoje, ele vai interferir nesses corpos espirituais, que são a forma para gerar os meus próximos corpos. E às vezes é isso que a gente não se dá conta. A gente acha que, não, mas o corpo é físico, ele vai morrer, o que eu fizer aqui não vai interferir daqui para frente. Interessa o pensamento, Não é tão simples assim. Toda ação que eu faço dentro do meu livre-arbítrio, que possa desestruturar ou energeticamente gerar um dano ao meu corpo físico, ele interfere pela lei de ação e reação nos meus corpos energéticos, e isso vai me trazer consequências para os corpos seguintes. Então o corpo, isso me diz que o corpo que eu tenho hoje, as doenças, as questões, todas as deficiências, o que eu tenho hoje, são em parte consequência de como eu cuidei dos meus corpos anteriores. E como eu cuido do meu corpo hoje vai interferir na saúde e todas as capacidades dos meus corpos futuros, pessoal, da minha próxima encarnação. Por exemplo, um suicida que dá um tiro na cabeça, pegando um exemplo extremo, mas tem exemplos, ele provavelmente vai ter problemas mentais na próxima encarnação, porque esse tiro, essa agressão na parte mental, vai interferir na parte energética que gera o cérebro do próximo corpo. Isso vai interferir. Se pelo meu livre-arbítrio eu abusei, tive um acidente e amputei uma perna, além de eu perder a perna nessa encarnação, eu posso ainda levar isso para a próxima, dependendo da minha questão energética, e ainda de repente ter uma deficiência na mesma perna na próxima encarnação, porque fui eu que causei esse dano no corpo nessa. E isso vale para a minha saúde do pulmão, para a saúde do coração, para a saúde do cérebro. Então cuidar do nosso corpo, da nossa saúde hoje, ele também é importante, porque tudo que interfere nos meus corpos energéticos interfere na forma que vai gerar os meus próximos corpos. E aí,
Isso é um fator super importante da nossa próxima... Isso a gente está falando de lei de ação e reação. É claro que se vem algo externo, que eu não tive nada a ver com a história, eu não vou levar a minha culpabilidade para a próxima encarnação. Isso é a lei de ação e reação, tá, pessoal? Então, assim, só para deixar claro, né? É uma questão de que se eu gerei essa desestruturação energética, eu vou ter que responder por ela nas minhas próximas encarnações. E a gente diz que o nosso corpo hoje, ou os futuros, tem 3 elementos básicos. Um é isso que eu acabei de falar, então é a história de como eu venho cuidando do meu corpo até aqui, como eu cuidei nessa para frente. Esse é um fator importante. O segundo fator importante, obviamente, são meus pais, então a carga genética que eles estão trazendo. Isso vai me dar as linhas gerais de como eu vou ser. E o terceiro fator, não menos importante, digamos, é o tempero de Deus, que vai olhar para a gente e vai dizer, putz, mas para a tua próxima encarnação é importante que tu tenha essa e essa prova e, consequentemente, o teu corpo vai ter que vir com essa ou essa característica para te ajudar a suprir essa prova. Ou até por misericórdia, dizendo, nossa, tu judiou do teu corpo, se agora tiver que encarar toda essa questão na próxima encarnação, tu não vai dar conta. Então vamos parcelar esse negócio, tipo Casas Bahia, então tu vem melhorzinho no outro, na próxima, tu vai quitando a tua dívida energética com o teu corpo. Mas é isso. Então a gente tem esses 3 elementos que acabam interferindo no que nós somos hoje. Os nossos pais, obviamente, que dão uma carga genética, a minha questão kármica, como eu venho cuidando desse corpo, e a mão de Deus que nos direciona e nos tempera isso para que seja a melhor combinação possível para as provas que eu tenho que encarar na próxima encarnação. Esse é o primeiro elemento, o nosso corpo. E as pessoas que eu vou encontrar nessa encarnação, como que isso é planejado? Então, o que a gente lê bastante é que a maioria, né, das nossas questões com pessoas são, infelizmente, de desafetos e não de afetos, né? Então a gente ainda tem uma carga muito pesada de desafetos a trazer, né, a resgatar. E não precisa ir muito longe, né, se a gente for olhar o que era a barbárie da Idade Média, o que era a barbárie do início, né, de poucos tempos atrás. Então não é difícil imaginar que a gente se colocou em alguma situação, né, e acabou gerando problemas com terceiros aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que com a graça divina, isso vem para resgatar. Então a gente acaba encontrando, seja na família ou seja fora dela, essas pessoas que a gente tem dívidas a lidar, a gente tem questões para resolver, e o que também a gente tem que levar em consideração é que isso sou eu que tenho que resolver, não é a pessoa que tem que resolver. Esse é o problema, é como isso me afeta, qual é a minha parcela e a minha questão com isso. Então também a gente tem que conseguir olhar que eu preciso fazer o movimento, e se eu fiz o movimento, se eu fui atrás, se eu tentei resolver a questão, para mim está resolvido. Se a pessoa não aceitou o meu perdão, se a pessoa não está a fim de conviver ou de aceitar, o problema já é dela, não é mais meu, mas eu fiz a minha parte. Então a gente também tem que ter essas limitações, né, do que eu posso fazer. Ao mesmo tempo, não é tirar o alerta de que eu tenho que tentar fazer. Ah, mas nossa, eu tenho aqui um parente que eu não dou conta, o cara é muito chato, eu olho já, viro a cara, eu não dou conta, ou seja, ou é meu irmão, ou é minha mãe, às vezes tem dificuldades com pessoas que a gente não sabe por quê, né? Então, assim, esse exercício é meu, eu preciso fazer isso. Não consigo amar, não consigo ser a pessoa mais amorosa do mundo, mas eu posso começar pelo trabalho da aceitação. Simplesmente o trabalho de não odiar essa pessoa, de começar a aceitar como ela é, de começar até a olhar os defeitos e achar legal. Se a gente começa a fazer esse exercício, até rir dos defeitos da pessoa e aceitar isso de uma forma legal, entende? Então esse é o nosso trabalho, não é se eu não consigo chegar para alguém que dá uma antipatia muito grande e não conseguir amar essa pessoa, porque está muito distante, mas aceitá-la é um exercício possível, né? E conviver e parar de criticar e parar de olhar os pontos negativos e começar a olhar os pontos positivos dessa pessoa é algo possível. E isso é o que me cabe fazer, né? Para o trabalho caminhar, vamos lá. E aí vem, obviamente, né, o exercício do perdão, né, então, que é a base disso que a gente está falando agora. Ok. Tem uma frase legal aqui também, que o importante não é o que os outros fazem para mim, mas sim o que eu faço comigo com o que os outros fazem para mim. Meio enrolado, né? Mas o que é isso?
Eu é que decido a carga emocional e a carga energética que isso vai gerar em mim. Se tem alguém que não gosta, que fala mal, que não está agindo legal comigo, sou eu que decido o quão a sério eu vou levar isso, o quanto que isso vai me causar na minha energia, o quanto que isso vai causar no meu humor, se vai estragar meu dia, se eu vou levar essa pessoa na memória, discutindo com ela sozinha aqui por uma semana, para poder, na próxima vez, chegar e dar-lhe a resposta que eu queria que desse antes. Isso eu vou decidir, né? Agora eu posso simplesmente aceitar o jeito dela, eu me curar, dizer, cara, vai pro teu caminho, beleza, te entendi, eu sei que você não está bem, mas não vai me afetar, não vai estragar o meu humor e seguir o meu caminho. Isso eu posso fazer. Então, isso é que a gente tem que exercitar. Parar de tentar mudar os outros e mudar a forma como a gente enxerga as situações, a forma como a gente vê os outros. Porque ninguém muda ninguém, pessoal. Tá? As pessoas só mudam por elas mesmas. E a gente pode mudar a forma que a gente está vendo isso. Então, falamos um pouquinho sobre o corpo, falamos um pouquinho sobre as pessoas, falamos um pouquinho sobre as provas que a gente vai enfrentar. E aí também um ponto que eu queria trazer de alerta, que provas não são punições. A gente não vem para cá para ser punido. Tirem isso da cabeça. Não é isso, não faria sentido. A gente vem para cá para aprender. Então, tudo que a gente passa, o que a gente desenha por passar, é porque é o melhor dentro das nossas possibilidades para pedagogicamente, didaticamente, nos ensinar e nos transformar naquela essência que a gente conversou lá no início, para gerar realmente a mudança que precisa ser mudada. Então é isso que a gente vem fazer, é isso que a gente vem para cá, enfrentar situações que de alguma forma vão dar aquela viradinha de chave que estava faltando, vão dar aquele estralo que estavam faltando para fazer as minhas mudanças. E é assim que é desenhado as provas que a gente vai passar, elas têm um porquê, né? O que acontece que a gente acaba, às vezes, abre-se uma situação para melhorar, se abre uma situação para, de repente, dois desafetos se encontrarem, vem numa família ou vem num grupo de amigos, em vez de melhorar a situação, eu acabo piorando. Mas daí o problema é meu, não é da prova, né? O problema fui eu que, em vez de aproveitar a situação para melhorar, né, chutei o balde. Mas, ao mesmo tempo, o que é legal é que a graça divina, ela não desperdiça nada, ela vai pegar mesmo essa situação em que eu fiz a maior nhaca que não deveria fazer, vai gerar um karma ali, vai gerar um processo em que eu vou extrair um aprendizado para, de repente, na próxima, agir diferente. É como se fosse um grande GPS, pessoal, eu acho que isso também é legal a gente colocar na cabeça. A gente tem um caminho que deveria estar seguido, está lá traçado o nosso projeto, está lá traçado os caminhos, as coisas que a gente fazer. Aí, em vez de virar para a esquerda, a gente vira para a direita. O que o GPS faz? Reprocessando. Tá, agora já que você virou para cá, então para você voltar você vai ter que fazer lá, e lá na frente tu vai encontrar o caminho que tu queria fazer. E é assim que funciona o nosso projeto. A gente não vai seguir ele de cabo a rabo certinho, mas todo desvio que a gente faz, por intuição, a equipe espiritual vem e olha, putz, já que tu foi por esse caminho aqui agora, então vamos consertar por aqui, por ali, para que uma hora tu alcance de novo onde tu queria chegar. E isso nos dá essa certeza de que uma hora vai chegar. Claro que se eu desviei, o caminho que o GPS vai me dar vai ser mais longo, né? Não vai ser mais aquele curto que eu estava... Então vai demorar mais, eu vou ter um preço de tempo a pagar, situações a pagar, mas ele nos guia, ele nos leva lá. E esse acerto do GPS, ele não é no final da vida, ele é diário. Quer dizer, ele é à noite, quando a gente dorme, né? Então, assim, final do dia, se a gente conseguir realmente, aí isso tudo uma técnica de preparação do sono, a gente pode falar dela certinho, mas toda noite, se nós estivermos no padrão vibratório correto, estivermos conectados com o nosso anjo guardião, estivermos fazendo um processo vibratório de acesso, eu vou ser intuído dos caminhos que eu preciso consertar. Do meu GPS está dizendo que vai para lá, eu estou indo para cá, se a intuição vem, esse acesso ele vem, se a gente der acesso, se a gente parar para ouvir, se a gente se conectar com a equipe, com o meu anjo guardião, essa intuição vem e ela me redireciona. Então, toda noite eu tenho essa oportunidade, sim, de ficar antenado e já perceber esses pequenos desvios e ir corrigindo o meu rumo para evitar que a gente vá muito longe, né? Que a gente desvie um pouquinho desvie demais do caminho. A preparação do sono, pessoal, nada mais é do que eu estar num padrão vibratório legal para conversar com o meu anjo guardião. Então, assim, são técnicas básicas. Não é legal eu ir dormir vendo um filme de violência. Isso vai deixar o meu mental muito acelerado e isso não vai permitir que eu me conecte em boas energias. Não é bom que eu vá dormir vendo coisas
que me façam mal, ver um jornal, putz, não tô satisfeito com o que está acontecendo nesse país ou nessa situação, e fico assistindo o jornal logo antes de dormir. Minha cabeça vai ficar naquilo, vai ficar nesse problema. Eu vou ser transportado para essa energia e vou passar a noite nessa energia. Em vez de estar sendo intuído, em vez de estar descansando, estar num lugar legal à noite, que é um momento de descanso, eu vou estar usando isso para uma energia não legal. Então, o trabalho que eu faço antes de dormir, né, falando com uma técnica para vocês, é você conseguir fazer uma oração, você não assistir televisão, ou assistir um programa muito leve, ou ler um livro, claro, um livro leve também, né, que seja legal, e fazer uma oração e conversar com o teu anjo guardião antes de dormir, enquanto você ainda está consciente, pedindo que te proteja à noite, pedindo que te leve para um lugar legal à noite, que você está dando você está dando autorização para ele, você está pedindo para ele te encaminhar para um lugar legal. Então isso, além de me dar uma noite de descanso, uma noite de proteção, ele me auxilia também nesse processo de intuição e de reconexão com as minhas metas, aí, com o meu GPS. Vamos lá. E aí, falando rapidinho, pessoal, então a gente cumpriu aí três tópicos que eu achei que eram interessantes a gente falar, que é do corpo que a gente vem, das pessoas que a gente vai encontrar, das provas que a gente vai enfrentar para efetivamente nos transformar, e falar um pouquinho também do processo encarnatório, e daí na hora de encarnar, o que acontece, né? Como que é esse processo. A primeira pergunta que fazem quando esse assunto vem à tona é quando que efetivamente conecta, né, o espírito no ser, porque existe hoje toda essa questão, né, de aborto, de pílula do dia seguinte. Então, o que a espiritualidade fala sobre isso? A informação que a gente tem é que essa conexão é feita na concepção. Então, na hora que o óvulo ele fecunda pelo espermatozoide, já é feita a conexão com o espírito. E a gente acabou de falar sobre isso. Esse planejamento é feito muito antes, né? Então, assim, a gente falou de todo um projeto encarnatório, mas o projeto encarnatório ele já levou em consideração a família que você vai nascer. Isso não é feito ali na hora que o óvulo está sendo fecundado, né? Isso é um processo que está sendo feito, às vezes, por anos. Às vezes, uma pessoa está esperando 30 anos para encarnar, porque vai nascer como filho de determinada pessoa, então está esperando eles encarnarem, se conhecerem, casarem, decidirem ter o primeiro filho, para daí essa pessoa vir. Todo esse planejamento está lá, esperando por isso. Então, esse planejamento de onde eu vou, ele não acontece no momento ali do óvulo, né? Mas a conexão espiritual, sim, tá? Efetivamente do espírito fisicamente, né? A primeira conexão física do espírito com o óvulo acontece no momento da fecundação. E aí também falar rapidinho do momento que eu acho interessante, assim, para quem está nessa fase de filhos pequenos, entender também que a gente tem duas infâncias, tá? Que eu acho que também é legal a gente identificar. Então, esse processo de esquecimento que a gente falou, ele não acontece imediatamente, e é bom a gente reconhecer isso. Então, as crianças dos 0 aos 7 anos, elas estão em processo de esquecimento. Isso é importante a gente encarar. E é o processo em que a pessoa ainda está, o espírito ainda está meio conectado, meio aqui, meio lá. E é comum uma criança ter amigo invisível, né? Fala, ela está vendo realmente manifestações. Ela ainda, no sono, ela ainda passa mais tempo lá do que aqui. Então é um momento que é importante, porque é um momento também que a criança ainda está sob uma grande influência espiritual, com muito auxílio, e ela é mais dócil, ela é mais moldável. É um momento também que, como pais, como educadores, nós temos a maior possibilidade de influência nas características dessa criança para frente. É até os 7 anos. A partir dos 7 anos, o planejamento, a nova personalidade que vai se criar começa a tomar conta, e o ser que ela começa a tomar conta daquele corpo. E aí vem, o pessoal chama de aborrecência, porque daí vem junto com isso, vem os hormônios, então vem o espírito, aí sim já tomando conta desse corpo, né, como nova personalidade, vem os hormônios, e é aquela idade, então, da segunda infância que a gente chama, que é a idade mais crítica, onde a gente tem que dar mais atenção. Porque é um conflito total. Está se percebendo numa nova vida, está se percebendo em limitações dessa nova existência, está confrontando inconscientemente essa nova vida com o que teve antes, e está com toda a questão hormonal ainda explodindo. Então ali a adolescência é um momento bem crítico também da nossa encarnação, do nosso processo, por todos esses conflitos que acontecem ali dos 7 aos 15 anos, também é importante dar uma atenção especial para isso. Estou correndo porque meu tempo já estourou.
Mas é isso, pessoal. Assim, eu acho que o que é legal da gente tá lembrando aqui de todo esse projeto, isso é muito importante. Ele é sempre execuível. Nada do que é planejado para a gente é impossível de ser feito. Então, vem exatamente para as nossas condições. A gente não só pediu para isso, porque dizem que a fila lá é gigante para encarnar, a gente participou do projeto encarnatório e a gente se comprometeu dizendo, pode me mandar para lá que eu vou, que eu estou pronto. Então, a gente pediu para entrar na fila, a gente ajudou no planejamento, a gente disse, pode apertar o botão de start que agora eu entendi, eu vou lá para fazer. Então, ninguém está aqui à toa, pessoal. Nós estamos enfrentando, os processos que nós temos hoje, nós sabíamos o que tinha lá e a gente olhou, nos conhecendo num momento de visão muito mais ampla, num momento de consciência muito maior, olhou para nós e disse, eu dou conta. Eu sei que isso vai me ajudar, isso vai ser bom para mim, eu dou conta. Então estamos aqui por isso. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar estar trazendo mais para o nosso dia a dia. Então bora ajustar o GPS e boa semana para vocês aí. Até mais.